da COFINS. Vejam só, nós estamos lá de novo, aquela questão do tempo, né? Voltando lá para o ano de 2007. A legislação ainda está sendo ali discutida, depurada, não é? Essa é a visão, e a Receita está sendo coerente aqui com ela. Se ela entende que o conceito de insumo, nessa época ela entendia ainda mais, é aquele descrito nas IEMs 247 404, nesse caso específico, eles não vão mesmo considerar esse gasto como dedutível para fins de PIS e da COFINS, porque o critério da Receita, nesse período, era objetivamente aquele do IPI. Ok? Continuação, não é isso, Fernando? Isso. Transporte de produtos acabados entre estabelecimento da pessoa, da mesma PJ, insumos da atividade de transporte, crédito, COFINS e possibilidade. Transporte de produtos acabados entre estabelecimentos industriais ou destes para o centro de distribuição e ainda de um estabelecimento industrial ou destes para o centro de distribuição e ainda de um centro de distribuição para o outro, da mesma PJ, aquela confusão toda que eu descrevi que faz agora. Não gera direito ao crédito a ser descontado da COFINS com incidência não cumulativa, ainda que esse transporte constitua ônus da empresa que irá vender o produto. Os insumos, você vê que ele fala ônus, ele não fala custo, né? Deveria falar custo. Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado ou em elaboração entre estabelecimentos industriais, destes para o centro de distribuição, de um centro de distribuição para o outro, ou do estabelecimento vendedor para o comprador, não gera direito a crédito a ser descontado da COFINS apurada de forma não cumulativa. Isso lá no ano de 2008, está negando diretamente. Passa, Fernandinho. Vamos lá. Fred, abrangência, decisões do CARF. Agora estou saindo lá da Receita Federal e estou entrando no Tribunal Administrativo. Já lá em 2012, 6 anos atrás. Né? A coisa está um pouquinho mais madura, enfim. COFINS exportação, não cumulatividade, frete entre estabelecimento da mesma empresa, transporte de insumos e produtos acabados, direito a crédito. Olha aí, o CARF, não é? Discordando da conduta da Receita Federal. A norma introduzida pelo inciso 9 do artigo 3º da Lei 10.833, segundo a qual a armazenagem e o frete na operação de venda suportados pela vendedora de mercadorias geram créditos. É ampliativa em relação aos créditos previstos no inciso 2º do mesmo artigo. Com base nesses dois incisos, geram créditos, além do frete, na operação de venda para a entrega das mercadorias vendidas aos seus adquirentes, os fretes entre estabelecimento da própria empresa, desde que para o transporte de insumos, produtos acabados ou produtos já vendidos. Né? É claro que a empresa ela consegue vender o produto final sem ter esse gasto com frete? É impossível. Né? Não existe um gasto mais essencial do que os gastos com esse frete. Né? Eu diria até que não é nem um gasto indireto, é um gasto direto. Ok? Faz parte do custo de produção. É um trecho do voto vencedor desse julgado. Então, esse julgado foi lá em 2012, né, a antiga Câmara lá na terceira sessão. O relator é um representante do fisco, né, que é o Emanuel Carlos Dantas de Assis. Inclusive, essa decisão, na época, teve uma repercussão grande, saiu, inclusive, no capa do jornal Valor Econômico, que era a primeira decisão importante sobre o tema e que divergia diretamente da conduta da Receita Federal. Ok? Trecho do voto vencedor. A norma introduzida pelo inciso 9, acima, que é frete na operação de venda, segundo a qual a armazenagem e o frete contratados junto a pessoas jurídicas residentes no Brasil e suportados pela vendedora de mercadorias geram direito a créditos a partir de fevereiro de 2002. Né? Deve ser algum erro de digitação ali. É ampliativa em relação aos créditos previstos no inciso 2 do mesmo artigo. O inciso 2 é insumos. Com base no inciso 2, mais antigo, quando considerada a não cumulatividade do PIS, em vigor desde dezembro de 2002, os fretes entre os estabelecimentos das pessoas jurídicas de insumos e produtos acabados, vendidos ou não, a questão da venda é irrelevante, já davam direito a crédito. O que importa averiguar, a meu ver, é se o transporte é de insumos de produtos acabados, não vendidos, ou de produtos já vendidos,
Um está no inciso 9 e o outro no inciso 2. Fosse transporte de imobilizado, de material de escritório, de trabalhadores do setor administrativo, por exemplo, não deveriam ser admitidos créditos. Mas como informado no voto vencido, né, ele está bem divergência, né, do relator. A situação desses autos é de insumos e produtos acabados. Em 3 momentos: o inicial, quando transportados insumos; outro intermediário, quando transportados produtos acabados, mas não vendidos; e o final, quando entregues produtos vendidos. O crédito deve ser concedido, seja pela norma extraída do inciso 2, insumos, transporte e estabelecimento da mesma empresa, inclusive antes de 1º de fevereiro de 2004. Esse aqui, 2004, porque era COFINS, né? Na hipótese do PIS, enfim, ou pelo inciso 9, entregue dos produtos vendidos aos adquirentes, nessa hipótese a partir de janeiro de fevereiro de 2004, já que introduzido norma específica em vigência a partir desta data, a mesma que contemplou os custos com armazenagem. Destaco que o inciso 2, ao dizer bens e serviços utilizados como insumo, inclusive combustíveis e lubrificantes, não descarta o crédito apurado com base nos fretes, desde que tidos como insumo. Pelo contrário, tanto o crédito pode ser apurado com base nos combustíveis e lubrificantes consumidos no transporte realizado pela própria empresa, quanto nos fretes, desde que estes sejam relativos a insumos, produtos acabados ou para entrega das mercadorias vendidas. O inciso 2 parecia não admitir o crédito com origem nos combustíveis ou nos fretes, no caso, transporte contratado, no transporte para entrega de mercadorias vendidas, com frete na operação de venda, conforme a expressão utilizada pelo legislador na Lei 10.833 de 2003. Para abranger também este último crédito, que foi introduzido no inciso 9 do artigo 3º da 10.833, até então inexistente na normatividade do PIS. Pelo exposto, dou o provimento parcial para reconhecer o crédito com origem dos serviços de frete prestado por pessoa jurídica situada no Brasil, relativo a transporte de insumos e produtos acabados entre o estabelecimento da recorrente. No mais, acompanha o relator. Né? Então, vejam só, depois dessa decisão, essa foi uma decisão importante que chamou até a atenção dos contribuintes do valor econômico, etc, etc. Aqui, é Câmara Superior, não é isso? Bom, aí veja só, tem essa decisão aí da Câmara Baixa, favorável. Como é que está a Câmara Superior? Porque lá nas Câmaras Baixas, tem diversas outras decisões contrárias a essa decisão do Emanuel. Né? E como é que ficou na Câmara Superior? Bom, pelo menos por enquanto está assim. A gente trouxe 2 decisões, não é isso? Essa aqui é de quando, Fernando? As 2 são de 2017 e 2016. Frete abrangência da decisão Câmara Superior. A gente só não tem a data, né? Está embaixo, está embaixo. Está embaixo. 17 de maio de 2017. Crédito, frete da transferência de produtos acabados entre o estabelecimento da mesma empresa. Vou repetir, tá? Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aqui, o contribuinte ganhou, já era, transitou em julgado em matéria, né, do administrativo. Vamos lá. Cabe a constituição de crédito de bis sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre o estabelecimento da mesma empresa, considerando a sua essencialidade e a atividade do sujeito passivo. Não obstante a observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade invocando o artigo 3º, inciso 9 da 10.833, artigo 3º, inciso 9 da 10.637. Um era COFINS, outro era do PIS. Eis que a inteligência desses dispositivos considera para a constituição do crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, quais sejam os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de venda, e não frete de venda, quando impôs o dispositivo tratando da constituição do crédito, das contribuições. Então, é exatamente aquela velha história. O artigo 3º, inciso 9, está lá. Frete na operação de venda. Interpretação mais restritiva. Da venda direta. Eu faço a transferência para o CD, preparando para venda muitas vezes produtos já vendidos, mas por uma questão de logística, não geraria crédito. Essa legislação, essa decisão está dizendo que não. Né? Tanto a venda direta como a venda indireta gera crédito, sim. Okay? Inclusive,
são decisões que não são unânimes, tá? Tem alguns conselheiros da própria Câmara Superior que são contra a tomada desse crédito e diz o seguinte: eu até aceito, isso aqui é importante, tá, pessoal? Em matéria de processo administrativo, é interessante a gente sempre levar algo a mais, uma prova, estar com as provas muito bem preparadas para não tomar surpresa. Tem muitos conselheiros que pensam o seguinte: eu aceito a tomada de crédito na operação de venda indireta, desde que você me prove, doutor, me prove que essa operação indireta, ela já ocorreu à venda. Porque muitas vezes você entra no site lá das Casas Bahia, compra lá uma geladeira, as Casas Bahia, a matriz fica lá em São Caetano, ok? Eles têm um CD em Campinas. Eu moro lá em Araraquara, eu comprei lá no site, lá na minha casa em Araraquara, e o centro de distribuição que vai me enviar essa geladeira vai ser o de Campinas. Por uma questão de logística, a empresa lá em São Caetano recebe o pedido de venda, não é? Manda o caminhão com várias outras geladeiras que vão para a Campinas, e de Campinas ela segue o interior de São Paulo. Não é? E na maioria das vezes, aquelas geladeiras, aqueles fogões, já estão vendidos, já foram agendados lá pelo site. Não sei se, dependendo, se vocês conseguirem, né, advogados ou enfim, profissionais da área tributária, conseguirem fazer uma pré-prova de que, na verdade, a mercadoria já foi vendida, é um plus, tá? É um plus para ganhar por unanimidade. E se você não fizer essa prova, hoje você ganha, mas está lá. Não é por uma maioria. Mas vou até fazer aqui um comentário. A Câmara Superior, a terceira sessão, está tendo uma mudança aí sutil de conselheiros. Eu vou entrar aqui no mérito, que essa jurisprudência pode dar uma diminuídazinha, ok? Então, quanto mais prova a gente tiver, né, é melhor. Porque trabalhar só com a Constituição debaixo do braço, os tribunais administrativos, infelizmente, não funciona muito bem. Tá joia? Pois bem, mais um, Fernando, depois? É outra decisão aqui embaixo. Repete, né? Aqui, essa daqui tem diferença nenhuma, né, Fernando? As despesas com frete para transporte de produtos, isso aqui é uma outra decisão, tá? Em elaboração e ou produtos acabados entre estabelecimentos contribuintes, pagas ou creditadas às PJs, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de COFINS a partir da competência de fevereiro de 2004, passível de dedução da contribuição devida e ou de ressarcimento para a compensação. O Superior de Recursos Fiscais, processo tal, Carglass Automotiva. Essas duas decisões, as duas conselheiras, as duas relatoras da Câmara Superior, ela traz lá o conceito de insumo também, fala da essencialidade, né, e cita aquele parecer interessante feito pelo professor Marco Aurélio lá em 2003. Okay? Esse parecer do Marco Aurélio está sendo citado em diversas decisões do CARF a nível de Câmara Superior. Depois daqui, bom, pois bem, acabamos o frete e entramos na questões polêmicas a serem apreciadas pelo CARF. Crédito de ativos imobilizados na forma diferenciada prevista na Lei 11.774 de 2008. Se for bem para adquirido para locação, é permitido, é aquela história, né? Da empresa que eu sou uma indústria, compro matéria-prima, fabrico computadores e vendo. É uma coisa. Eu sou a mesma empresa fabricante de computadores, compro toda a matéria-prima, fabrico os computadores em loco. É isso, Fernando? Exatamente. Aí, qual é como é que fica para eu tomar o meu crédito das depreciações das máquinas e equipamentos que corroboram na produção e comercialização desses computadores? Ok? Fazendo uma interpretação literal do que está escrito na lei, em que matéria tributária isso termina prevalecendo na prática, né? Quando é contra a gente, né? Quando é favorável, nem sempre. Pois bem, a legislação prescreve que a tomada de crédito é de 1/48 avos, não é isso? 1/48. A gente colocou lá naquele... Você quer voltar lá para explicar? Você explicar? Tentar explicar em 3 minutinhos para a gente não... Porque tem muita coisinha ainda, a gente tem que acabar às 6 horas. Aí você pode explicar, você que levantou a bola, né? Aí pronto. Você falou sobre isso aí, mostra aí.
o exemplo da indústria, né? Reiterando aqui, máquinas e equipamentos, como o Marcelo comentou, uma indústria de computador que tem tanto uma operação para venda dos computadores, quanto tem também uma atividade de locação dos computadores para grandes empresas, enfim. Nesse caso, quando ele industrializa para vender, ele estaria elencado aqui, ó. Então, ele poderia tomar o crédito mediante a aquisição dessas máquinas, certo? No mercado interno, destinados à produção de bens, destinados a venda e prestação de serviço. Então, eu comprei a máquina, certo? Para prestação de serviço ou para produção de bens destinados à venda, eu tomo o crédito imediatamente, no próprio mês. 100%. Comprei uma máquina de $1 milhão, me acredito em 100% naquele mês de abril, jogo 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, me acredito naquele valor grande, compenso já no próprio mês, de uma vez só. Exatamente. E no caso de aquisição para alocação, ou seja, eu comprei uma série de computadores para alocar, uma série de máquinas de impressoras para alocar, enfim, qualquer outro tipo de máquina, eu não poderia fazer esse tipo de creditamento aqui. Imediato. Porque a base legal me fala que seria só produção de bens destinados à venda ou prestação de serviço. Então eu entraria aqui em /48, certo? Que seria o parágrafo 14 do artigo 3º, que lá ele fala em máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa. Ele não fala a vedação ou taxativamente que seria só para prestação de serviço ou produção de bens. Então, de uma maneira bem mais ampla, no entanto, ele condiciona a tomada do /48. Então, o que é solução de consulta, Fabrício? É solução de consulta, enfim. Que concorda com a tua tese. Mas na realidade é base de lei, né? Agora, literal. o que tem solução de consulta, na realidade, mencionando sobre uma consulta do contribuinte, questionando se poderia adquirir para alocação e tomar o crédito imediatamente do meio de aquisição. Nesse caso, tem solução de consulta já, que fala que não. Inclusive, tem uma solução de consulta e tem discussão, inclusive em CAF, a gente vai até colocar mais à frente, que é misturado. É o quê? É no caso de aquisição de veículo para alocação. Então, tem duas discussões aí. Primeiro, se veículo seria máquina. E segundo, se eu poderia tomar o crédito desse veículo imediatamente ou em /48. Nesse caso, a Receita Federal fala que seria em /48. Certo? Porque, primeiro, o veículo não seria máquina. Certo? E segundo, que na realidade seria para locação, não seria nem para prestação de serviço, nem para produção de bens destinados à venda. Porque aqui em cima, nesse /48, ele fala máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao tipo mobilizado. Então, o veículo, no caso, seria esses outros bens incorporados ao tipo mobilizado. Agora, lógico que isso é decisão da Receita Federal. No CAF tem muito mais discussão, muito mais abrangência e pode chegar até em esfera judicial e questionar essas questões. Tem-se doutrina, ou tem-se conceituação já, enfim, inclusive citando o Hiram Higuchi, que fala lá no livro de renda dele, que fala que veículo é máquina. Ele traz lá, enfim, definições até de dicionário, falando que seria máquina. E assim, inclusive está no nosso livro de psicofísica, um trechinho falando sobre isso. Achei que você não ia falar do nosso livro, ia falar do Hiromi. Não, o Hiromi está citado no nosso também. O Hiromi é de imposto de renda, né? Eu de psicofísica. Brincadeira. O Hiromi foi um grande carente. Infelizmente, ele faleceu há coisa de 6 meses. Ele tinha aquele regulamento de imposto de renda de quase 40 anos, né? Escrevendo e eu acho que a última edição foi 16. Foi 16, 17, né? Enfim. Aí, a questão de frete, a gente, depois de frete, faz. Essa questão polêmica que a gente passou. Dá para ser enfrentada no CAF. Pronto. Vamos lá. Outra questão que eu já adiantei, essa é a questão de aluguel de veículos. Porque, na realidade, no artigo 3º da 1033, quando ele fala em questão de aluguéis, ele trata de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa e trata sobre aluguéis de prédios, também utilizados na atividade da empresa. E não fala sobre veículo. E aí, cabe-se a interpretação. Veículo seria máquina ou não? Até colocado aqui o trecho. Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica utilizados na atividade da empresa, independentemente se no setor administrativo, se em qualquer tipo de setor. Atividade da empresa, aluguéis pagos à pessoa jurídica, prédios, máquinas e equipamentos, dá-se direito a crédito. E veículos? Veículo seria máquina? Porque aquela velha história, né? Claro que veículo é máquina, não dá para dizer que não é.
A Receita Federal tem uma certa problema com essa ideia, até por causa lá, se não me engano, do artigo 74 da Lei 8383, que fala que os veículos, não é, utilizados pela diretoria ou pelos sócios da empresa, a sua depreciação seria uma remuneração indireta para fins de imposto sobre a renda, que além dessa despesa não ser indedutível, ela entraria como rendimento indireto na pessoa física do sócio e do diretor, e que isso também teria INSS, etc, 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 etc. Então, quando eles pegam isso, eles ficam sempre com dúvida, e sempre, olha, esse negócio aqui, o camarada aqui tem uma Hilux, não, ele falou, isso aqui é carro de luxo, porque a receita é o seguinte, pulou de Gol, pulou de Celta para cima, é carro de luxo. Não é? E é complicado, porque imagina um diretor financeiro, que vai no Brasil, e fazer negócio, ir para uma reunião com um cliente de um carro 1000. Normalmente a empresa usa um Passat, ou um Corolla, ou um Honda Civic, para cima. Isso é muito comum, não é? E aí, de repente, o camarada ele é um encarregado, ou um analista, ele tem um carro mais simples, porque ele não vai estar lá diante do cliente o tempo todo. Então, ele precisa de um carro para transportá-lo, uma questão prática. O outro não, o outro, além de ser uma questão prática, né, muitas vezes aquele veículo tem que refletir mais ou menos, a gente sabe que isso na prática isso ocorre, o status que ele tem dentro da empresa, de diretor. Mas depois a gente sabe no Brasil, então nos Estados Unidos, que todo mundo, muita gente anda de metrô, o metrô é altamente confortável, o presidente a gente vai fazer isso aqui, não é a nossa realidade, é diferente, né? Isso me faz até lembrar um áudio de inflação que o professor Fernando Facuri Scaff teve, e ele relatou isso, Paulinho. O camarada estava falando, se não me engano, era sobre gastos com assistência médica. O regulamento de imposto de renda diz que os gastos com assistência médica eles são dedutíveis desde que seja gasto com todos os funcionários. Mas a jurisprudência e a doutrina diz que é o gasto se todo mundo tem que ter assistência médica. Não precisa ser todo mundo com a mesma categoria. Normal, o gerente, o diretor tem uma categoria, sei lá, 1000, né, e a pensada tem, sei lá, um Golden Cross. Qual a diferença? Isso não é uma questão. E no auto de infração, o auditor trazia o manifesto comunista de Marx e Engels. É um susto, né? E engraçado, porque aí a gente vai ler, isso entra nos anais, né? Professor, o Fernando Facuri Scaff, que você conhece, ele tem um artigo publicado ontem no Conjuro. Dá uma olhada lá. Quem tiver interesse vai ver essa. Ele está falando de outra coisa e traz desse dispositivo. E essa questão também, se você pegar a solução de consulta e divergência da Receita, e toda ela, a Receita Federal vai estar negando esse crédito aqui. Em relação ao veículo. E CAF, grande maioria no CAF, eu só achei 2 favoráveis, a grande maioria vai estar negando também esse crédito, dizendo que veículo não é macro, sob o argumento de que na classificação fiscal, na tabela típica, tem-se um capítulo específico para veículo, para máquinas, tem outros capítulos, enfim. Essa é uma questão que não tem tanta relevância, assim, de valor não é tão grande, né? Mas se for uma empresa que tem uma relevância grande e ela consiga comprovar a essencialidade para fins de produção, comercialização ou prestação de serviço, caindo naquela tese da essencialidade, o próprio STF agora está todo mundo vinculado a essa decisão, essa coisa que pode mudar. Agora, é um risco muito grande essa jurisprudência continuar desse jeito negativa, se ficar nessas. Porque se você for pegar a maioria dos casos de valores pequenos, não é? E geralmente a empresa comercial, não é? Mas se é para uma empresa industrial ou produção e esses veículos tiverem alguma utilização no processo produtivo ou até mesmo no negócio, pensa numa empresa, uma grande empresa de representação comercial, que cede veículo para os seus vendedores, para os seus representantes comerciais, isso é extremamente essencial a utilização desses veículos na prestação desse serviço. É que, de novo, né, pessoal, tem que discutir caso a caso. Né, Fernando? Passa lá, Fernando, que é para a gente sobre isso. Passar isso sobre isso que eu estou falando, só rapidinho, tem uma corda aqui no carro que fala justamente dessa questão. É um aluguel de veículo,
mas que é vinculado à atividade da empresa. Nesse caso aqui, era relacionado a uma empresa que fazia um processo produtivo dentro de uma outra empresa, ela participou da concorrência dentro de outra empresa, e aí precisava transportar os funcionários dela para esse setor dessa outra empresa. Então, basicamente, era uma indústria de cimento, que tinha uma questão de granuladores de escória é matéria-prima, e o granulador de escória é um resíduo de uma empresa de mineração. E essa empresa de mineração fez uma cotação para que indústrias cimenteiras participarem e granularem essa escória dentro do setor produtivo dessa outra empresa. E aí, para isso, precisavam os funcionários da empresa da indústria cimenteira ir para dentro do setor de granuladores de escória dessa outra empresa. E para isso, precisariam de combis e carros para transporte desse pessoal. Então, era obrigado, inclusive, ser feito o transporte via automotivo, porque era uma distância muito grande, enfim, tinha procedimento de segurança, e aí teve que se fazer essa alocação dessas combis e vans para esse setor de granuladores de escória. E aí a empresa foi autuada porque estava tomando crédito sobre esses gastos com aluguéis, que na realidade eram essenciais para ele, porque tinha que transportar os funcionários dela. E aí, no CAF, o conselheiro... Está vendo? É a história do caso a caso, né? Do caso a caso. Tendo um caso explicando um pedido próprio como esse aqui, a coisa termina funcionando. Bora lá, Fernando, essa aqui é... Bom, subvenção. Subvenções para investimento, questões polêmicas, né? Depois de subvenção, qualquer outro tema? Só para eu poder usar aqui. Semestre da base do PISA/COFINS e semestre. Subvenção e semestre da base da PISA/COFINS. Essas são essas duas questões. Quem está para fechar nisso daqui? Bom, até a pergunta da Marla, né, da colega lá, que eu já antecipei, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa questão das subvenções para investimento, ou das chamadas subvenções para custeios, são duas classificações, né? Para investimento, a subvenção para investimento, ela sempre foi regulada desde lá do Decreto-Lei 1598 de 77. Só que lá no Decreto-Lei 1598 de 77, essa subvenção ela era regulada para fins de imposto de renda das pessoas jurídicas. Óbvio, naquela época não existia PIS/COFINS. Né? Pois bem, então o legislador dizia, olha, as subvenções para investimento, tá certo? Para fins de imposto sobre a renda, se a empresa utilizar esses recursos para investir no seu processo fabril, e não distribuir esses resultados, ela terá aqui uma isenção para fins de imposto sobre a renda. Ok? Então, e, além disso, lá atrás, na contabilidade antiga regulada pela Lei 6.404, na redação da época, essa subvenção não era receita. Essa subvenção era alocada diretamente no patrimônio líquido, né, como uma reserva. Ela não transitava pelo resultado. Ok? Ela não transitava pelo resultado. Porém, se eu não contabilizasse no PL, ou se contabilizasse no PL, mas depois acumulasse essa reserva na conta de lucros acumulados, se fizesse a distribuição, eu perdi a isenção e tinha que pagar imposto de renda, imposto sobre a renda, na época. Não tinha nem contribuição social sobre o lucro líquido. A CSLL foi criada pela Lei 7689, lá em 88, né, sob a égide da Constituição de 1988. Ok? Então vamos lá. Aí, com a lei, com o passar do tempo, olha, não, mas tem essas outras subvenções aqui, que são créditos presumidos, que não existe nenhum tipo de contrapartida. A empresa não tem nenhum tipo de obrigação de construir fábricas, etc. Como é que eu faço? Isso acontece muito com o ICMS. Ó, você abre uma fábrica aqui, não precisa gerar emprego, nada disso não. Você tem aqui um crédito presumido de 30%, 40%, 50% do ICMS. Crédito presumido puro. Então você faz a contabilização disso, não é? Não como receita. Isso nunca foi receita. Isso era contabilizado, também falando da contabilidade antiga, professor Evaldo. Era expressão de custo, não é? Eu contabilizava essas subvenções para custeio, recuperando os meus gastos. Isso nunca incidiria sobre a base imponível, vamos pensar aqui, do FII social. Isso não estava dentro do regulamento do FII social, dos anos 80, dos anos 90, não é? E não se tributava mesmo.
Pois bem, mas imposto de renda se tributava por quê? Se é uma recuperação, eu tenho um custo de 100, recupero 30% desse custo, meu custo de efetivo é 70. Eu vou ter um custo menor. Se eu contabilizasse o meu custo de 70 e matasse lá com a subvenção, essa subvenção para custeio nem aparecia na minha contabilidade, mas a boa técnica da contabilidade tem que considerar os fatos econômicos a registrar. Então, eu contabilizava na época despesa de 100, né, de custo, que fazia a recuperação aqui dos 30 nessa mesma conta. Né? Tinha empresas, contadores e tal, que contabilizavam em outras contas, enfim, mas na minha concepção correta, seria custo, né, direto 100 menos o 30, o saldo seria 70. Isso termina tendo reflexo para fins de imposto sobre a renda, e a partir de 88, CSLL sobre o resultado termina tendo efeito para CSLL. E para fins de PIS e COFINS, né? ou para fins de tributos sujeitos à receita. Historicamente, lá atrás, o Minatel mostra isso no seu conceito, conteúdos livres do conceito de receita, isso nunca foi tipo de fim social, por exemplo, ou do PIS, né? Ou do chamado PIS lá, que tinha o PIS repique e o PIS faturamento. Eu lembro, o Jorge, que é dessa, né? Lembra muito bem disso, não é verdade? Fez muito isso. Muito bem, fez muito isso. Mas aí, com a Lei 11.638, a Lei 11.638 de 2008, que positivou no direito brasileiro uma chamada nova contabilidade, trazendo alterações relevantes na Lei 6.404. Isso já fazem 10 anos e a gente continua chamando de nova contabilidade. Né? Queria o chamado novo Código Civil, que é de 2002. Não é isso, Paulinho? E daqui a pouco o CPC, né, Ricardo? Não é mais tão novo o CPC. Daqui a pouco já tem 10 anos e a gente está falando novo CPC. Mas é força de expressão. Nessa nova contabilidade, que veio a Lei 11.638, essa lei trouxe o seguinte: olha, as subvenções para investimento, para fins de padronização internacional, como é um recurso, é um ingresso que entra, advém no patrimônio da empresa, para fins de contabilidade, isso é uma receita de subvenção pública. E para tal, ela tem que ser contabilizada, ela tem que transitar pelo resultado como receita. Porém, a mesma legislação 11.638, que diz que ela é uma receita, ela traz uma isenção. Olha, ela não paga imposto de renda, nem contribuição social sobre o lucro líquido, não é? Como 1.598 já trazia, e essa mesma lei disse que ela também não é tipo nem de PIS nem de COFINS. Ela não fala tipo, ela fala que é isento de PIS e COFINS, ela tem uma isenção. Na minha concepção seria um não tipo, mas ela usa a expressão de isenção. Para fins da Lei 12.973 de 2014, houve mais uma outra alteração, porque a 11.638, ela criava praticamente 11.638 e 11.941, não é isso, Fernando? Da nova contabilidade. Ela criou aí praticamente duas contabilidades, uma contabilidade fiscal e uma contabilidade societária, e tinha lá o chamado FCONT, que fazia a separação disso. No fundo, se pegou lá o LAUR, lá de trás, e procurou fazer essa separação. Não é? Com a Lei 12.973, voltou a ser o que era antes. Eu tenho uma única contabilidade, não é? Ampla, moderna, internacional, aquela coisa toda. Porém, eu vou observar o princípio da neutralidade tributária. O que significa isso? Se a Lei 12.973, a nova contabilidade, cria uma receita, receita essa que não está positivada no regulamento de imposto de renda, no regulamento do PIS da COFINS, como base tributável, continua não sendo tributável, não vai ter efeito fiscal. Você tem obrigação societária, a legal, jurídica, mas societária, de contabilizar, de reconhecer, porém não vai ter efeito fiscal. Por quê? Porque existe o princípio da neutralidade. Eu tenho que fazer essa separação na contabilidade. Né? Na prática, eu estou vendo quase ninguém fazer, mas tem que fazer, está na lei. Né? Eu até perguntei para um amigo meu, o professor Wanda Miguel, semana passada, no seminário, então, se o pessoal não fizer, a gente pode arbitrar o lucro pode sofrer o arbitramento, pode, na prática. Isso pode acontecer mesmo, tá? Eu não estou dizendo que vai prevalecer esse arbitramento, mas isso acontecia no passado, uma contabilidade que não segue os princípios
fundamentais de contabilidade, geralmente aceitos, que não atendem o chamado direito contábil, ela pode ser considerada uma modalidade imprestável e pode ser ocorrecido por arbitramento. A notícia boa é que, quando isso acontecia no passado, 90% dos casos, os advogados derrubavam isso no CARF, ok? Porque isso só se prevalecia, o arbitramento, quando a receita não era conhecida, ok? Mas, enfim, essa é uma outra história, mas dá um pouco de medo, né? Não seguir, não se adaptar a essa nova realidade contábil. Voltando aqui, a 12973, como subvenção, também traz, não é? Que as subvenções para investimento são receitas, tem que ser contempladas como tais, mas que existe essa isenção, não é? Ou chamada neutralidade. Vamos lá. Anteriormente a 12973, as subvenções para investimento eram contabilizadas diretamente no PL, em conta específica de reserva de incentivos fiscais, essa expressão. E, obviamente, não compunham as bases de cálculo do PIS e COFINS por não se tratarem de receitas. Com o advento das novas práticas contábeis, as subvenções para investimento passaram a ser registradas como receita. Olha lá os pronunciamentos do 2007 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, chamados CPCs, né? Que não é o Código de Processo Civil, correto, Ricardinho? Não tem nada a ver, CPCs contábeis. Artigo 30 da Lei 12.973. Ah, mas o CPC é um mero CPC, isso está abaixo de instrução normativa, não tem base legal. Olha o artigo 30 da 12.973, que dá base legal para os comitês de pronunciamentos contábeis, né? Eles não vão regular em matéria tributária, mas poderá ter efeito em matéria tributária. Muito embora as subvenções sejam atualmente registradas como receitas, a própria Lei 12.973 exclui da base de cálculo das contribuições não cumulativas. Quanto ao PIS e ao COFINS cumulativos, não há previsão expressa para a exclusão das subvenções das respectivas bases. Entretanto, com base no conceito de receita bruta, descrita no artigo 12, lá do Decreto-Lei 1598 de 77, com redação dada pela 12.973, que a gente analisou no iniciozinho do nosso seminário, está lá, que menciona apenas atividades, objetos, atividades, objetos principais da pessoa jurídica, quer nos parecer que tal receita também não é tributável. Ok? Passando, Fernando? Bom, essa questão de subvenção é bastante polêmico, não é? Tem dois tipos, a gente tratou aqui das subvenções para investimentos, também temos a para custeio, ok? Tem a lei complementar número 160, que é algo que a gente precisa esperar um pouquinho para verificar qual vai ser a conduta da Receita Federal, da Procuradoria, como é que a coisa vai caminhar, não é? Mas me parece que todo esse contencioso está praticamente resolvido, na minha opinião, por causa da lei complementar 160. Tá joia? Bom, pulando essa parte, tem um outro tema aqui interessantíssimo, que é o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu que eu posso excluir da base de cálculo do meu PIS, da minha COFINS, o ICMS, eu falo assim, tá? Destacado, né? Como é uma empresa que fatura R$1 milhão, sobre esse faturamento tem lá 18% de ICMS, e na fatura 100 mil, total da nota fiscal, 18%, 180 mil é o ICMS, qual é a base de cálculo do PIS e COFINS? 100 mil menos 180. Tá? Tem alguns setores que vêm interpretando, até alguns amigos contabilistas, não, Marcelo, eu teria que excluir, Paulinho, o ICMS devido. O ICMS, eu tenho que aplicar não como atividade, para uma coisa, na minha opinião, as devidas vendas, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ok? Não tem uma lei regulando que eu tenho que abater o ICMS devido após a apuração e tal. É o ICMS destacado na minha nota. Por quê? Porque quando eu faço um faturamento de R$1 milhão, nesse faturamento eu tenho lá, sei lá, 10% de IPI adicionado. O IPI é um pouco diferente, ele está adicionado, eu tenho lá ICMS destacado. O meu faturamento é R$1 milhão menos 180. A minha receita, perdão. Né? Eu não posso, receita é um ingresso de riqueza nova. O ICMS aí não é uma riqueza nova, é uma riqueza nova que vai compor o meu patrimônio. O professor aqui na tela, quando eu novamente
na tese do professor Zé Antônio Minatel, conteúdo jurídico do conceito de receita. Isso ficou muito claro quando a gente começa a ler a sua, inclusive, tese de doutoramento, que foi aprovada com nota máxima lá no ano de 2004 na Pontifícia Universidade Católica. Isso é uma receita, né? É engraçado que, olhando o livrinho lá do professor Minatel, a gente vê artigos do professor Geraldo Ataliba, com certeza você conhece, estudou, junto com o Cléber Giardino, escrevendo já em 1973, não é? Que o ICM da época não é receita, não pode estar imputado no faturamento. Naquela época, não estava discutindo lá PIS e COFINS, estava discutindo outras questões, mas ele já trazia essa doutrina de que o ICMS imputado, na nota não é receita. Ok? Então, não podia. Agora, eu era pessimista com relação a essa tese, porque eu me lembro das aulas do professor Roque Antônio Carrasco, mestrado da PUC, já ao longo tempo atrás, que ele já falava isso, né, há muito tempo. Ele foi aluno do professor Ataliba, com certeza Roque aprendeu as lições preliminares desse tema com o professor Ataliba, e já sustentava isso, mas as câmaras, né, antes da Constituição de 88, o Tribunal de Recursos Fiscais, antes do STJ, era o Tribunal de Recursos Fiscais, né, tinha duas súmulas, pessoal, admitindo a tributação sobre o ICMS. Então eu pensei, bom, esse negócio aí vai vir mesmo, a decisão vai ser política, e de repente eu pessoalmente terminei ficando, não obstante eu concordar com a tese de que isso não é receita, que não tem que se pagar isso, eu fiquei surpreso com a decisão da Suprema Corte. E fiquei ainda mais surpreso depois que Fernando me disse, Marcelo, o CARF está aplicando, o CARF aplicou essa tese recentemente. Falei, não, imagina, eles não vão aplicar já agora, será tal? Aí, olha só, vamos lá. Bom, ICMS, vamos trazer aqui essa decisão que o Fernando trouxe para a gente. ICMS na base de cálculo fiscal, fiz a aplicação do STF sobre repercussão geral, já no julgado do CARF. Tem uma questão aí pendente dessa decisão, que é a modulação, que a gente não sabe ainda como é que vai sair. Bom, decisão recente, 26 de fevereiro de 2017, já mencionada, a entendimento do Supremo e julga procedente de recurso voluntário do contribuinte nesta seara. Olha lá, processo número tal, recurso quarta Câmara, primeira turma, sessão 26 de fevereiro de 2017. Passa aí, Fernandinho. Tá aí, não está aí, não? Não. Mas me fala um pouquinho dessa decisão. Eu não li essa decisão. A decisão é sobre o processo sobre essa questão do ICMS na fase PIS da COFINS. Isso. E sobre a questão da receita financeira. Lá foi um regime cumulativo, né? A lista está aí, só porque a lista... Tá aqui. Todo mundo assinou, né? Não? Não? Porque é o seguinte, eu vou sortear aqui, quem não assinou pode participar. Pode falar, Fernando, desculpa aí. Basicamente, o processo, o julgado desse processo da emenda, mesmo já fala que o CAF, ele siga o entendimento do STF, né, que já tem repercussão geral, e só comenta sobre isso, que nessa questão de ICMS sobre a base do PIS da COFINS, certo. De acordo com o entendimento do STF, o CAF está se aplicando essa questão e tem recurso provido ao contribuinte. Interessante isso. E eu diria até que... Tá, eu vou passar o material para vocês, e aí é só puxar, entrar no site do CAF, puxar a decisão, dando o número do processo e eu acordo. É basicamente isso. Se eu fosse um conselheiro da Fazenda, xiita, bem fiscalista, no bom sentido, né? Eles, olha, eu não vou aplicar isso aqui não, porque ainda tem um trânsito julgado durante um barco. Foi complicado. Mas a Fazenda usa, né? Esse argumento. Eu sei, e levou o pau de novo em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Mas vou dizer assim, não estou dizendo que está correto, não estou dizendo assim, que tem que cuidar com a pessoa. Mas até em julgamentos recentes da primeira turma do STF, o Marco Aurélio, o relator, ele tem aplicado, assim, já multas ao fazendário em razão do descumprimento pela questão da cautelação, né? Ele está mais do que correto. E tem que abrir. E tem alguns processos meus que a Fazenda não contestou, não está reagindo. Já está. A gente teve um caso que a Fazenda recorreu, não foi? Embargou, né? Que era no tribunal. Uma coisa. Agora no tribunal, entrando exatamente na discussão do. Não tem que apurar os ICMS. A questão da. Não tem nada a ver isso, não. É complicado. Pessoal, olha só, eu agradeço demais a presença de
Eu vou agora fazer aqui o sorteio, rapidinho, tá certo? E fico muito satisfeito pela absorção de todas as matérias. Opa, Quem chega com outro, sabe? Fico agradecido, né, por vocês estarem aqui. Quero falar também que no dia 25 de maio, 25 de maio, a gente tem um outro seminário só sobre imposto de renda, né? Pessoa jurídica também, só esse bate-papo aqui. Vamos discutir um pouco do conceito de despesa necessária, né? Aí eu vou trabalhar bastante com esse meu livrinho aqui, que é o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, os conceitos de despesa dedutível, que é a minha dissertação de mestrado, né? A gente vai esmiuçar o artigo 299 do Regulamento de Imposto de Renda. Enfim, e vamos em frente. Estão aqui assinando, nós vamos agora fazer essa... Pode pôr só o primeiro, não tem, tem tranquilo. Chegou aí tempo para participar do sorteio. Olha só, pessoal, aqui ó, tem uma numeração, certo? De 1 a 30, de 1 a 29, depois de 1 a 7, então eu vou contar 29, 30, 31, 32 até 37, 36, ok? Então vamos lá, né? Vamos sortear aqui pelo imposto de renda das pessoas jurídicas. Fernandinho, fala o número aí, de 1 a 36. Você que não assinou, né? 20. O primeiro eu vou seguir o 20, o segundo eu vou pegar o único. Eu vou saber quem é, eu vou favorecer. Esse aqui é o imposto de renda das pessoas jurídicas. Eu vou entregar para o número 20. O do imposto do PIS e COFINS, a luz da agência do CARF, que é um livro 7 vezes mais caro, vai ser pelo aplicativo, que é um negócio mais sério. É imparcialidade aí, viu? Número 20, Wanderson Rodrigues, HR. Wanderson. Parabéns, Wanderson. Glória. E agora o aplicativo. 1 a 36? 37. 36. Antes, para tirar foto com ele. Vamos tirar uma foto com ele aqui? Agora, se Paulo ganhar, isso vai Tua ideia não foi boa, não, porque se tu ganhar vai ser 56. Paulinho já tem ouvido, Paulinho não precisa dessas coisas. Vai, Paulinho. Número 9, olha lá. Número 9. Não é o Paulo. Não é. Carla Aninha Souza Rodrigues, Tambaú. É Marla. É Marla, o M aqui eu entendi C. Marla ganhou, olha aí, tá vendo? Parece pegadinha, parece também marmelada, né? Do escritório, tá vendo? Marla ganhou no PIS e a COFINS, teoria e prática. E vai tirar uma foto. Cabe recurso nesse resultado. Cabe tudo. Aí você vai. E, por último, o nosso regulamento do imposto de renda de 2014, que é um regulamento, chegou até a 8ª edição, eu ainda tive saco, paciência para fazer e escrever, junto com mais dos colegas. Só que hoje em dia, quem é que quer comprar regulamento de imposto de renda desse tamanho, um livro de caro para burro desse daqui? Se tem o Dr. Google, né? O pessoal vai lá direto. De toda sorte, a gente parou lá em 2014. É um material interessante. De novo, no aplicativo, Paulinho, 15. O número 15 é o Danilo Almeida, DGE-IP. Danilo? DG. Quem que é essa? Procuradoria Geral do Estado. Procuradoria Geral do Estado. Que maravilha, que honra. Obrigado. Obrigado. Vamos lá tirar uma fotinha aqui. Ó. Esse aqui é o regulamento do Danilo. Mais lá. Segura o livro com a mão só. Agora é o sorteio dos prêmios em dinheiro, né? Pessoal, com o patrocinador Carlos Santana. Eu tô devendo, tem que ter um patrocinador, né? Já viu? Minha parte eu botei dinheiro. O pessoal também. Pessoal, obrigado mesmo. Muito obrigado e até a próxima.
pela divulgação. Eu vou pegar o e-mail na Jorge é o Jorge. Vou ligar para você. Sim, manda uma coisa e-mail para mim aí. Não, maquinha lá, certo. Voltou para fazer a graduação a gente vai começar O início lá da minha foto, que era também. a ideia de 3, 4 seminários. E a partir Abrindo uma palestrante, vem cá, tira a foto aqui. Pessoal, também. Mas já vai embora. Aqui já pode resolver, né? Espera aí, Você rolar, vai em Brasília,
E assim, Esse